Bom dia! Bom dia a todos vocês. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para trabalharmos o Evangelho. Bom dia, Pati! Hoje, o capítulo 28, coletânea de preces, itens 34 e 35. Num perigo iminente. Bom dia, Tamires. Então vamos, enquanto nós estamos entrando aí, todos vocês. Bom dia, Glória. Bom dia, Giza. Vamos fazer uma leitura que está no Reformador, página 146 de 1986. A mensagem fala sobre enfermos da alma. Aqui e ali encontramos inúmeros doentes que se candidatam ao auxílio da ciência médica, mas em toda parte igualmente existem aqueles outros portadores de moléstias da alma, para os quais há que se fazer o socorro do Espírito. E nem sempre semelhantes necessitados são os viciados e malfeitores, que se definem de imediato por enfermos de ordem moral quando aparecem. Vemos outros muitos para os quais é preciso descobrir o remédio justo, e às vezes difícil de vez que se intoxicaram no próprio excesso das atitudes respeitáveis em que se desfiguram os sentimentos tais como sejam os extremistas da corrigenda, os extremistas da gentileza, os extremistas da superioridade, os extremistas da independência, os extremistas da poupança. Diante de quem quer que seja em posição menos digna perante as leis da harmonia que governa a vida e o universo, recordemos as palavras do Cristo. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Bom dia, Denise. Bom dia, Duda. Bom dia, Denise Souza. Então estamos agora, mais ainda, com essa sintonia do amor, com essa sintonia do equilíbrio com Deus, e vamos fazer a nossa prece. Priscila, bom dia. Marcelo, bom dia. Elaine, bom dia. Lúcia, bom dia. Que Deus de amor, de bondade, de justiça possa nos orientar, nos ajudar, nos proteger, e que possamos juntos, encarnados e desencarnados, entendermos as atividades de hoje para que possamos assim continuar os nossos trabalhos, as nossas atividades de acordo com a lei divina. Graças a Deus. Andréa, bom dia. Então vamos buscar agora a leitura num perigo iminente, item 34. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper
no momento em que menos o esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitas, assim o grande como o pequeno. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida, ou da falta do cumprimento de um dever. Então, olha aí a mensagem para a nossa reflexão. Essa mensagem nos dá a busca do entendimento sobre os perigos que ocorrem em nossa jornada. Os perigos que ocorrem em nossa jornada. Há deles que há o desencarne, porque há necessidade do desencarne. Há outros momentos que não há o desencarne. Tem relatos de pessoas que se diziam que viviam de forma contrária à lei divina. E aí sofre um acidente grave, vai internado, vai para o hospital, e lá, em coma, passa dias, outros meses, e, como nós sabemos, o espírito está ali. Então, nesse momento do corpo debilitado, o espírito tem condições de perceber ao seu redor. Tem essa condição. E aí ele percebe a família, as dores da família, o sofrimento da família. Percebe lá no mundo espiritual os erros que está cometendo. E aí, Deus dando uma nova oportunidade, ele vem e modifica totalmente a sua forma de viver. Então, esse perigo que aconteceu é condição para a reflexão dele e para mudança. Aí podemos perguntar, mas seria necessário um acidente para que ele pudesse, para que alguém ou para nós mudarmos? É porque antes veio tantos alertas e a pessoa não captou. Veio tantos ensinamentos direcionados para a pessoa e aí não há a forma do entendimento. No sonho, quando estamos no sono, quando estamos dormindo, que vamos sonhar, o corpo é que dorme, Nós estamos lá, tem esses momentos. Então há pessoas que sentem o perigo, é informado e não
vão a essa coisa que vai acontecer. Temos vários exemplos, por exemplo, de queda de avião, relatos, né? Pessoas que desistiram da viagem. Tem um caso da queda da TAM de Porto Alegre para São Paulo, que lá um senhor chegou no aeroporto de Porto Alegre e aí disse: rapaz, está tão cedo, não vou desse avião aqui não, vou no avião daqui a 1h30. E desistiu do avião. E o avião caiu. A sua família, quando soube da queda do avião, ficou desesperado, porque ele ia naquele horário. Chegando no aeroporto, descobriu que ele estava lá. O dele não tinha nem saído ainda. Tem outros casos, teve um caso do avião do Rio para São Paulo, que tinha um repórter que todo dia ia do Rio para São Paulo. E ele sempre ia no horário certo. E nesse dia ele acordou no horário e disse: sabe uma coisa? Hoje eu não vou não. Eu sou tão caxias no horário, hoje não vai ter problema nenhum chegar mais tarde. Não vou hoje não. Né? Nessa mesma queda do avião, teve um que teve engarrafamento no trânsito. Não são ajudas. Mas uma coisa é ajuda para também nesse mesmo momento você buscar a mudança. Alguma coisa está acontecendo. Ou então para você entender, no caso da desistência, que Deus existe, que Ele te dá informações. De ficar atento. De gente ficar negócio. Nós gostamos de ficarmos reclamando das ajudas, mas elas existem. Até naquele momento que os outros nos fazem zangados, nos tornam zangados, magoados, aflitos, há o momento de uma reflexão, de um aviso. Então, nos sonhos que temos, e que se a gente tiver também atenção, nós vamos observar mais ainda esses sonhos, vamos ter os avisos. Se tiver de desencarnar, aí nós vamos ser avisados para a gente nos confortarmos. Alguns são avisados que vão desencarnar. E esses dão alguns avisos indiretos do desencarne, sabendo que temos que ir. Tem pessoas, eu faço atendimento fraterno, tem pessoas que sonham que o outro vai desencarnar. Elas ficam desesperadas. Como é que eu faço? Como é que eu evito? Evitar desencarne não tem como. O que tem que fazer é ter essa calma com a pessoa que vai desencarnar, e ela própria, né? Com a família. E aí observar também, dentro do que está acontecendo, fazer a investigação. Por que isso? Por que eu sofri um acidente? Por que está acontecendo essas coisas? Aí vamos colocar a pandemia dentro desse momento. Pandemia, que está aí, muitos sofrendo com dores, parentes, né? Amigos que já foram. Tem família aí que é o pai, a mãe, o irmão ou a irmã. Então a pandemia. Por que esse perigo da pandemia? Qual é o motivo
Qual é o motivo? Nós podemos analisar dessa forma. Tem um sentido. É sentido físico? É o sentido da morte? Não é o sentido da morte, a pandemia. Não é o sentido físico. É claro que devemos agradecer à ciência pelo trabalho que ela está fazendo. Não devemos negar a ciência, principalmente nós do Espiritismo que trabalhamos com a filosofia, a ciência e a religião. Como é que nós vamos negar o trabalho da ciência? E um avanço recorde, porque trabalhar essa vacina no tempo, menos de um ano, é um avanço enorme na ciência, com tantos trabalhadores desenvolvendo essa atividade. Então a ciência está aí para nos ajudar nesse perigo, nessa doença que está existindo física, que ela é, como foi colocado na mensagem, tem uma natureza espiritual. Tem uma natureza, por causa de uma consequência. Anteriormente nós estávamos como? Como pessoas, e ainda estamos, felizmente, do negativo, da violência, do desrespeito. E aí temos a consequência. Então a pandemia, a Covid-19, que muitos dizem que é a desgraça, mas ela é uma graça porque ela é uma forma de reflexão para a nossa mudança. Então ela está aí e precisamos fazer a nossa reforma íntima para podermos ir eliminando essa Covid. É através do sentimento. É claro que devemos tomar a vacina, que devemos usar, mesmo vacinado, a máscara, o gel, o distanciamento. Mas a oração, a reforma íntima, ela é instrumento de mudança. Ajudar, a caridade, são instrumentos para isso. Então, no livro Vivendo o Evangelho, coloca sobre os perigos internos. Aí coloca a mensagem: a explosão da bomba é mortal. Lembre-se, a cólera é a explosão da raiva. Então está aí a bomba, os seres humanos jogando, né, matando tanta gente, as armas. Olha, Hiroshima e Nagasaki. Mas nós temos uma bomba dentro de nós. Cólera, que é a explosão da raiva. Então temos cuidado com essa explosão dentro de nós, para não explodir o nosso planejamento de trabalho no planeta Terra. O incêndio é destrutivo. Recorde, a revolta é o incêndio da inconformação. Tantos incêndios que tem aí, né? Nós temos a nossa Amazônia, tem um Pantanal. Mas cuidado com o incêndio da nossa revolta, da nossa inconformação. Uma coisa é ir atrás para resolver. Outra coisa é ficarmos
inconformados. Uma coisa é termos saudade e chorarmos pelos nossos entes queridos que foram. Isso é normal. Agora, a inconformação, a reclamação a Deus sobre isso, aí gera problema. Pode chegar na depressão. Continua a mensagem dizendo: a enchente desorganiza e maltrata. Observe a ambição. É a enchente do desejo. Nós temos vários. Está aí, lá no Rio de Janeiro, né? Problema com a chuva. Pessoas perdendo casa, tendo desencarne. E a ambição? Ah, eu tenho uma coisa, mas eu quero outra, quero outra, quero outra. E às vezes, quando esse querer é pisando no outro, meu irmão, é tirando a vez do outro. Ah, eu tenho 3 coisas, mas eu quero 4. Só que o outro não tem nenhum. Mas eu quero 4, deixa ele sem nenhum. A ambição, ela é uma enchente. Diz a mensagem: o terremoto mata. Medite. A paixão é o terremoto do sentimento. Cuidado, o amor, que ainda não estamos distantes, é o caminho. A paixão não traz condições para o desenvolvimento. Aí colocamos o nosso Brasil com as paixões de A e B, de direita e de esquerda. É um terremoto que está acabando conosco. Porque as coisas públicas, ela tem que trabalhar a política. Política é trabalhar o bem-estar para toda a sociedade. A politicagem que é essa paixão. Então, sermos políticos no nosso dia a dia, para que assim não sejamos invadidos pelo terremoto do sentimento. Continua: o furacão causa estragos. Pondere. O destempero verbal é o furacão do diálogo. Então, buscar se controlar, tolerar, não ser agressivo. É claro que somos imperfeitos e que tem momentos que, mas é a busca que temos que ter interiormente desse perigo que temos, desses vícios que temos, desses furacõezinhos, nós temos que tirar do nosso dia a dia. A guerra é devastadora. Veja, o egoísmo é a guerra contra a caridade. A guerra. Vamos colocar novamente a pandemia. Se na pandemia não fosse a Covid-19, fosse uma guerra mundial, o sofrimento nosso estava pior. Porque a economia, como se fala, estava ainda pior, porque não ia ter trabalho para a economia, que está estando em guerra. Casas destruídas, as bombas químicas aí, o ar cheio de enfermidades, de vírus, e nós sofrendo mais dores.
Ao passo que Deus é tão bom que nos dá uma guerra, que é a Covid, para termos condições de lutar contra ela, entender, compreender, refletir. E entre todos nós, de todos os países, todos nós habitantes desse planeta, buscarmos um ajudar o outro. Buscarmos a fraternidade, buscarmos a caridade, buscarmos ajudar. E o caso aí de Manaus, que alguns reclamaram, mas para que trazer para Teresina? Por que não fica por lá? Cadê a caridade? E se fosse conosco, nós não quereríamos que fôssemos ajudados? Ah, sim. Então ajudar. É o momento de caridade. E aí apareceu tantas pessoas para ajudar nesse momento. Tantas pessoas. O desatino é a calamidade. Anote. O fanatismo é o desatino da fé. Nada com fanatismo resolve. Ah, eu estou na igreja A, sou salvo por Jesus. Estou na igreja B da mesma forma. Não lembrando da passagem do samaritano, que é através da caridade, do ajudar, do servir, que vamos ter condições de melhorarmos e estarmos em lugar melhor. Pelo nosso trabalho, conquista das nossas atividades na caridade. O ódio o ódio é catástrofe, preste atenção, o orgulho é ódio da fraternidade. A André está dizendo aqui, fiquei triste com essa fala, aqui no Piauí vai tanta gente para São Paulo para se tratar, temos que acolher com amor. Eu não entendi o ficar triste com a fala. Porque, assim, as realidades, elas estão aí para nós, eu não entendi, mas vamos tentar, assim, conversar sobre isso. As realidades estão para nós, para a gente buscar condições de resolver. Quer dizer, a tristeza, ela pode ser instrumento que vai levar ao perigo interno, mas desde que essa tristeza, ficamos tristes mais ali naquele momento, mas procurando, né, resolver aquele problema. Não ficarmos na tristeza mesmo, ali todo tempo, triste, reclamando. Não, a tristeza, isso está dentro de nós. Mas é que ela seja instrumento para melhorar. Sim, em relação às pessoas que não queriam atender o povo de Manaus. Certo, tudo bem. Pois é, porque cada um, Andréa, cada um está desenvolvendo aquilo que tem. Se ela não quer atender o povo de Manaus, é porque ainda tem essa coisa do egoísmo, do orgulho, que são instrumentos de perigos iminentes. Mas estamos caminhando essa pandemia para a gente entender isso. É por causa de estarmos ainda assim, é que está existindo esse momento. É um aprendizado. É um aprendizado. Muito obrigado, André, pela sua participação. Então é um aprendizado esse momento, né, que estamos passando. É o instante de refletirmos, de buscarmos a caridade. E que com certeza, André, essas pessoas que não querem, se tivesse um problema, fosse
para longe, distante, mas ela queria, ela ia, né? Mas é assim mesmo. Somos muitos, mais de 6 bilhões de espíritos que ainda estamos nessa coisa de não entender. Mas Deus é bom e um dia ele vai entender, ou nessa encarnação ou em outra encarnação. Termina a mensagem colocando: além das situações perigosas que assolam o mundo à sua volta, existem os perigos internos que ameaçam a paz de espírito. Nos desastres coletivos, a bondade divina ampara e socorre, com o apoio de todos, em eficientes movimentos de solidariedade. Contudo, no que diz respeito às suas dificuldades íntimas, faça todo o esforço possível na direção do aperfeiçoamento próprio, porque Deus quer ajudá-lo, mas nem sempre pode contar com você. Então, André, todos nós, Deus está querendo ajudar. Então, quando fazemos coisas de acordo com sua lei, ele está ali. Pronto, o nosso anjo guardião da mesma forma ajuda nós, mas temos que entrar em sintonia com as coisas de Deus. No momento que a gente ajuda alguém, nós estamos sendo ajudados. A maioria das vezes nem é pelaquela pessoa que estamos ajudando, mas as nossas energias do ajudar vai proporcionar a outro essa ajuda. Então a mensagem é essa, que possamos sentir essa mensagem, refletir, ter paciência, resignação, tolerância com as coisas do dia a dia, com essa pandemia, nessa Covid-19, e termos a confiança em Deus, que Ele está nos ajudando. Nosso anjo guardião está 24 horas conosco. É só estarmos prestando atenção. Uma topada que dói, ela é uma condição de nos chamarmos alerta de alguma coisa. Então vamos fazer a nossa prece final. Deus de amor, de bondade, de justiça e de misericórdia, muito obrigado por mais esse momento, por esse instante maravilhoso, por essa busca de entendimento das tuas coisas. E que essas energias de amor que aqui estão entre todos nós, encarnados e desencarnados, todos nós com essa energia de amor, possa chegar a todos aqueles que estão nos hospitais, que desencarnaram por esses dias, com seus familiares que estão sofrendo a partida do ente querido. Que essa energia de amor esteja nas penitenciárias, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos, em qualquer lugar do planeta, graças a Deus. Um bom dia a todos vocês, uma boa semana, que possamos cada vez mais sentir as mensagens, a palavra de Deus dentro de nós. Graças a Deus, um bom dia.